Olá pessoal, tudo bem? Então, na aula de hoje, na Faculdade do Vendedor Multiprático, vamos falar um pouco sobre tapete. Eu vou tentar resumir aí aproximadamente milhões de horas em alguns minutinhos, tá? Então hoje eu vou falar sobre tapetes. Tapetes, né? Como vender um tapete, como apresentar um tapete, alguns detalhes técnicos, alguns detalhezinhos que é importante você saber na hora de conduzir o cliente para o fechamento da compra de um tapete, né? Bom, na loja, exceto aqui no Morro, nós trabalhamos com duas medidas padrões, que é a medida de 1 por 1,40, né? Que são alguns tapetes, ou 1 por 1,50. Esse aqui é uma medida, né? Normalmente são os tapetes da J. Serrano ou da Jolitex, tá? Tem alguns felpudinhos que daí são importados, são chineses, né? Aí são os felpudinhos. Normalmente eles vão cair nessa medida aqui, ó, de 1,40 por 1, tá? E depois nós temos a segunda medida, que é ou 1,40 por 2, tá? Por 2. Aqui. Ou 1,50 por 2. A grande maioria é 1,50 por 2, tá? Por que nós decidimos trabalhar com essas duas medidas? Porque são as medidas mais usadas no tipo de imóveis, no tipo de estrutura de apartamentos contemporâneos, né? Desses últimos 10, 15 anos, aí os apartamentos são mais conjugados, são menores. Normalmente a sala é junto, sala de estar e sala de jantar são juntas, então aqui já vai o primeiro insight do tapete, né? Tem gente quando compra ou aluga um apartamento para não gastar muito, para dividir os ambientes com gesso rebaixado, separa os ambientes por tapetes. Se tu colocar um tapete no ambiente de estar diferente do ambiente de jantar, automaticamente ele já demarca um espaço no chão e a gente tem a separação dos ambientes aí, já que eles são integrados nesse novo padrão de arquitetura, né? Então, basicamente, são esses dois tamanhos aqui predominantes nas lojas, 1,50 por 1 e 1,50 por 2. Nós trabalhamos aí com duas marcas bem fortes, que é a J. Serrano e a Jolitex, mas a J. Serrano ainda é campeã de vendas. Nós temos dois tipos de tapete, vocês vão ver que nós temos aqui o sisal sintético, tá? Normalmente nesse tipo de tapete o cliente vai dizer assim, ó, é sisal, vocês vão completar. É sisal sintético. Por quê? Porque o sisal original ele é uma fibra natural, tá? É uma fibra natural. Ela é bem mais cara, quase 10 vezes mais cara do que o modelo de sisal sintético, tá? Que é esse aqui. Esse aqui é bem baratinho. Então significa que o quê? Que dá para lavar. Esse aqui é o tapete para alto tráfego, tá? Dá para colocar em ambiente de escritório, ambiente de praia, qualquer ambiente, tá? Ambiente de jantar também. Por quê? Porque ele não tem fio, então ele sofre menos com o tráfego de pessoas passando, com as rodinhas do escritório, tá? Indo e vindo, aquela rodinha ali de tanto rolar por cima do tapete, ela vai desgastar se o tapete tem pelagem, tá? É um tapete que não acumula tanta poeira, não acumula tanta sujeira, né? E você pode lavar com a mangueira no quintal de casa ou até mesmo aquelas lavagens de carro, tá? Então esse aqui é um tapete super resistente, é um tapete que se mantém a conservação, um tapete para ter no mínimo uns 8 a 10 anos, né? Ele não sofre tanto com a coloração, porque o fio dele, como ele é sintético, ele já é pretinho, já é bege ali, só sofre um trabalho na máquina ali de fazer o desenho. Um tapete super usado, né? Então, esse aqui é o de sisal sintético, tá? Nunca dizer que é só sisal, sempre completar com sintético, tá? Por quê? Porque o cliente, tem muita gente que conhece o sisal, sabe? Ele é um tapete muito usado já há muitos anos, então automaticamente as pessoas já associam ao sisal. Não é sisal natural, ele remete ao sisal natural, mas ele é extremamente sintético, mais durável, tá? Então essa aqui é a característica do primeiro tapete de sisal sintético da J. Serrano. Depois, bora lá, eu tenho o tapete que eles chamam de veludo. Normalmente esse aqui que a gente trabalha é o Renascença, é um dos mais vendidos, né?
podem notar que ele tem uma pelagem, ele é um pouco mais confortável, tá? Mas ele é barato, ele é super barato, mais barato que muitos tapetes por aí. Vamos lá, característica técnica, tá? Ele possui pelagem, forma de limpar esse tapete. Todo mundo pergunta, é sempre bom salientar para o cliente. Forma de limpeza, tá? Com aspirador de pó ou... Deixa eu atender ali. Com aspirador de pó ou vassoura, se você estiver na loja, você desce lá e passa a sua mão. Você vai ver aqui do lado, vocês estão... Passa a mão, tá penteando o tapete, tá? E do outro lado tá arrepiando. Vassoura ou aspirador de pó, sempre no mesmo sentido do fio. Nunca assim, às vezes a gente vê a avó, a mãe da gente batendo tapete ou com o aspirador de pó fazendo assim, né? Não é o recomendado. Por quê? Toda vez, olha, aqui já vai dar pra ver, ó. Toda vez que você passa a vassoura ou aspirador de pó aqui, pressionando, fazendo força contra o fio, automaticamente ele já vai começando a dar um desgaste. Esse é um dos pontos. Segundo ponto, o tapete ele é compacto, né? A poeira, ela fica na superfície do tapete. Quando você bota a vassoura ou aspirador de pó contra o fio, ele vai abrir a camada do tapete, a poeira que estava em cima vai penetrar, vai para a base do tapete, e a poeira indo para a base do tapete, daí a gente tem a complicação do quê? Acúmulo de poeira, que daí dão as alergias, né? Acúmulo de poeira. Às vezes, o nosso clima aqui no Rio Grande do Sul, ele é muito úmido. Então, poeira acumulada, mais umidade igual a barro. Então, o que acontece? O tapete vai ficando com aspecto de sujo, porque a gente não enxerga que a base está com poeira lá, porque a gente fez o cuidado indevido do tapete, acumulou poeira na base e pegou umidade, tá lá ele sujinho, tá? Então, sempre no sentido do fio, nunca contra, aspirador de pó ou vassoura com as cerdas macias. A vassoura tem 3 tipos de cerdas, tá? Tem a bem macia, normalmente é usada em piso laminado, a média e a mais grossa. Aquela grossa agride bastante o tapete, tá? O que mais eu posso falar sobre limpeza? Derramei Nescau, derramei café, derramei algum líquido, tá? Muita gente acha que é eu esfregar que vai limpar. Não, gente. O que nós recomendamos, o que eu recomendo já há mais de 14 anos trabalhando com tapete, é a recomendação mundial para todo tipo de tapete. O lado amarelo da esponja de cozinha, tá? E muito detergente neutro, mas um detergente bom, que faça bastante espuma, sabe? Pega aquele detergente, taca na esponjinha, vai apertando, faz bastante espuma e vem passando no tapete. Essa espuma, ela vai borbulhar e vai tirando, vai absorver o líquido, né? A espuma absorve o líquido, impressionante. E você vem com um paninho e só limpa, tá? No dia a dia, basicamente é isso. Pode ser lavado com água e mangueira tranquilamente. Esse tapete também, a limpeza dele é mais tranquila, tá? Deixa eu ver o que mais da parte de limpeza. Se tiver soltando um fiozinho aqui, não tem problema. Pega um isqueirinho, como ele é poliéster, né? Ele é polipropileno, é um derivado do plástico. Você pode acender e ele vai criar uma bolotinha e tu só vem, passa o dedinho ali e ele já desaparece, tá? Tem gente que diz que bota fogo no tapete, não. Tá? Ele não propaga chama também, porque ele é mais compacto, né? Então ele não propaga chama. Vamos lá, então sobre a limpeza é isso. Por que o fio do tapete, por que de um lado ele penteia o tapete e do lado ele arrepia? Antigamente, quando a fábrica... Olha só, antigamente, isso aqui é importante, tá? Antigamente, quando a fábrica confeccionava o tapete, a máquina colocava os fios todos retos, tá? Todo retinho assim, ó. Todo retinho assim. Aí a pessoa levava para casa e às vezes colocava embaixo da estante, às vezes colocava para baixo do sofá, às vezes colocava uma mesa de centro, às vezes colocava embaixo da mesa de jantar e com o peso esse fio quebrava. Então
ele ficava marcado pro resto da vida do tapete. Ou quando fosse remover o móvel, ou não colocava no mesmo lugar, esse tapete ficava com uma marca ali do móvel. Com o passar dos anos, eles descobriram isso, então eles começaram a confeccionar o tapete com fio enviesado. Então a máquina começou a colocar o fiozinho todo ele enviesadinho assim, ó, todo enviesadinho, todo enviesado. Ele fica assim, ó. Então podem ver que ele vai concentrar para lá. Então quando passa a mão aqui ele vai pentear e quando passa a mão para cá ele vai arrepiar, que foi aquilo que eu expliquei. Aí com o fio enviesado, quando tu colocar o peso, em vez do fio, deixa eu fechar aqui, em vez do fio ele quebrar e nunca mais voltar, ele só vai o quê? Amassar. Como o fio está enviesado, coloca o peso aqui, ele só enviesa, ele só vai amassar. Quando você tirar e dar uma mexida nele, ele vai voltar para o lugar. Então, normalmente, se vocês podem fazer o teste aí, pega o tapete, larga no chão e muda de ângulo. Normalmente, quem está tendo ponto de vista, deixa eu desenhar um olhinho aqui, deixa eu ver se consigo desenhar um olho, ó. Esse aqui é um olho. Se tu estiver vendo o tapete nesse ponto de vista onde o fio está caído, normalmente as cores vão ficar mais vivas, mais concentradas. Então, quem estiver olhando do lado que concentra o fio, vai enxergar o fio mais clarinho, tá? Mais escuro, perdão. Se você visualizar do lado, deixa eu desenhar um olho aqui. Não sou muito bom em desenho não, tá? Esse aqui é um olho. Se você estiver olhando do lado do tapete onde o fio está deitado, vocês vão notar o tapete mais clarinho. Por quê? Porque o fio concentra ali todo para lá, tá? Eu vou até deixar aqui na descrição do vídeo um link de um outro vídeo que eu fiz explicando sobre tapete também, que é interessante vocês darem uma olhadinha, ele é um pouquinho mais comprido, tá? Eu conto um pouco da história do tapete também. Aqui eu vou passar mais informações técnicas para venda. O que mais é importante vocês saberem? Agora vamos para algumas perguntinhas que vocês têm que fazer para o cliente. Primeiro, é ambiente de estar. Primeira pergunta, tá? Tamanho do sofá. Por que é interessante saber o tamanho do sofá? Por quê? Porque se o exemplo assim, ó, se o sofá tiver 1,90 m, ó, não, vamos usar um outro exemplo. Se o sofá tiver 2,10 metros, e o tapete tiver 2 metros, o tapete vai ficar na frente do sofá. Digamos que aqui é o home, aqui tem uma TV, né? Arquiteto, decoradores nunca usam o tapete menor que o sofá. Por quê? Porque parece que faltou um pedaço do tapete, viu? Fica muito estranho. O tapete sempre é o último da decoração. Parece que tu comprou aquela calça e ficou faltando um pedaço, né? Faltou comprar um número menor que o seu, tá? Então, ou você recomenda um tapete de 2,50 por 2, que daí você vai largar aqui, ó, que eu acho que só tem aqui no Morro daí, tá? As outras lojas não tem, vocês não vão conseguir atender esse cliente. A não ser que ele não ligue para estética, tá? Daí você pode vender um tapete menor tranquilamente, mas a grande maioria. Se você pegar um tapete de 2,50 por 2, você consegue largar o tapete para lateral do sofá, ó. Ele vai pegar uma área maior, tá? Vai até o próximo home e vai comportar melhor. Duas regrinhas para te ampliar o espaço, tá? Usa muita parede branca e espelho, ou no chão, na área de estar, coloca sempre o tapete maior que o sofá, sobrando um pouco para as lateral, avançando um pouco para baixo do sofá, o sofá vai ficar em cima do tapete, tá? Ele vai fazer tipo como se fosse uma área na goleira, sabe? Ele vai dar uma sensação de amplitude no tamanho. Ele vai fazer vai dar esse sentimento do ambiente ser maior. Hoje em dia, a grande maioria dos sofás confeccionados, eles têm a medida de deixa eu pegar aqui de novo meu sofá, de 1,90 a 2 metros.
Aí um sofá de 2 ou 3 lugares aí padrão vai de 1,90 a 2 metros, você pode vender um tapete de 2 por 1,50. Daí você bota 2 metros aqui na largura, né? Na largura aqui, se for 2 metros, o tapete e o sofá for 1,90 m, vai sobrar um pouquinho para cada lado e 1,50 aqui. Normalmente os ambientes hoje eles são bem estreitinhos, né? Então tranquilamente você consegue colocar 1,50 aqui, ó, 1,50 aqui e o 2 metros aqui, 2 metros, tá? Então basicamente esse aqui é o cálculo para uma área de estar, perfeito? Se for jantar, vocês têm que considerar sempre para o cliente. Se for jantar, que eu botaria a tapete embaixo da mesa, sempre, segunda pergunta, se for jantar, tamanho do tampo da mesa. Deixa eu passar da mesa. Sempre o tamanho da mesa, via de regra, tá? Tem que sobrar no mínimo 15 centímetros, 20 centímetros para cada lado, para dar o afastamento da cadeira, para pelo menos as perninhas da frente ficarem em cima do tapete. O bom é todo, tá? O bom é 30 a 45, mas a gente não tem tapete para todo esse tamanho e hoje em dia é muito difícil ter tapetes também que comportem, ter o espaço físico ali que comporta um tapete desse tamanho, porque ele sempre fica ou no caminho do corredor ou no caminho ali entre o passa-pratos ali dos apartamentos e algum outro móvel, tá? Mas sempre é importante isso aqui. Por quê? Digamos aqui, ó, tu tem o tampo da mesa, tá? Normalmente são retangulares. Vai botar um tapete, normalmente aqui é 1,20 por 90. Se botar um tapete de 1,50, aqui na largura, 1,50, 90 menos 1,50 vai dar 60. Dá os 30 centímetros para cada lado, ó. Que sobra os 30 centímetros tranquilo. 1,20, aqui tem 2 metros, vai sobrar um pouquinho também. 1,20 menos 2 metros, 80 centímetros dá 40 centímetros. Tem uma sobra de 40 centímetros. Então a cadeira vai ficar em cima. Se a mesa for maior e tiver um espaço menor do tapete, quando você afastar a cadeira e voltar, as perninhas de trás vão arrastar o tapete para frente. Então sempre tenha a medida, pede para o cliente sempre a medida do tampo da mesa e no mínimo 20 centímetros a mais o tapete tem que ter para cada lado, tá? Se não conseguir botar em 20 centímetros, o tapete não serve para aquela pessoa, a não ser aí que a gente entra naquela regra, o cliente não dá tanta bola para estética, né? E não tá nem aí, só quer ter um tapete ali para ficar quentinho ou para esconder um piso, às vezes acontece bastante. Então daí você pode vender o tapete do gosto dele, tá? O que mais você tem que saber sobre tapete? Uma pergunta importante. Saber o gosto pessoal da pessoa. Tem pessoas que são minimalistas, tem pessoas que gostam de manter um padrão mais em harmonia, né? Não vai vender um tapete todo estampado para ela, vai tentar vender um tapete mais neutro, um tapete mais sóbrio, um tapete quase com composição de cores, né? Outra coisa, o cliente é extravagante. O cliente é extravagante, quer botar um tapete super personalizado no chão, né? Super desenhado, com marcas marcantes. Pergunta se ele já não tem um quadro na sala dele que tenha muitas cores, que chame atenção, ou capas de almofada, né? Por quê? Regras de decoração, só pode ter um ator principal na decoração da sala, tá? Porque senão eles começam a brigar. Tá o tapete com muita informação, tem um quadro, muita informação, briga, fica pesado, tu não sabe para onde olhar, entendeu? Então isso confunde um pouco, não fica legal na decoração. Deixa eu ver o que mais. Voltamos para aquela regra, o cliente só quer ter um tapete para ficar confortável e quentinho. Aí vende o tapete que mais se agradar com ele, tá? Piso escuro, com tapete escuro, pesa o ambiente, tá? Então, normalmente, se o piso é claro, bota um tapetinho um pouquinho mais escuro. Se o piso é escuro, coloca um tapetinho mais claro, viu? Sempre tentando compor ali com o que o cliente já tem de cores ali, cor do sofá, para ver se faz uma composição degradê, cor da home,
se ele tem um rack, se tem um home, se tem uma estante na frente, se for para a sala. Então tudo isso aí tu tem que identificar e conduzindo o cliente por essas linhas de raciocínio, tá? Cor do sofá ou cor do rack. Normalmente quem tem o sofá marrom, tem o piso claro, já vai querer colocar ali um tapete mais ou menos nas cores ali, ou de bege ou do próprio marrom. Deixa eu ver o que mais posso falar sobre tapete, sobre decoração. Nós temos tapetes com formas geométricas, normalmente é um público mais jovem que gosta, e temos também alguns tapetes ali com figuras já parecendo um medalhão, né? Um tapete clássico. O tapete clássico ele combina com qualquer tipo de decoração, né? Aí nós temos os geométricos e os da moda, que são aqueles tapetes com desenhos assim mais contemporâneos, né? Aí isso é do gosto do cliente. Qualquer dúvida sobre tapete, eu vou deixar os links aqui que tem aqui embaixo aqui do vídeo, né? Sobre onde eu falo mais sobre tapete, um pouco mais sobre a história do tapete. Tapete é uma história milenar, então eu explico, né? Quem prestou faculdade para URGS, aí, quem prestou vestibular para URGS sabe, eles pedem a leitura obrigatória de Batalha de Troia. Lá tem uma história muito clássica, lá quando Ulisses sai para a guerra, a princesa fica no reino, ele demora para voltar, dizem que ela tem que se casar de novo, ela diz que assim que ela terminar de tecer um tapete, ela vai se casar de novo. Então ela começava a tecer um tapete num dia, ela fazia 5 linhas e depois ela desmanchava 3 para esse tapete nunca ficar pronto. Então é uma cultura com registro milenar, né? Existem vários aspectos e eu explico em alguns vídeos. Perfeito, galera? Uma dúvida que o pessoal da Marnela aqui, eu vou ter que prolongar um pouquinho o vídeo porque isso é importante, tá? Os clientes argumentam muito por que da diferença de preço entre os tapetes. Vamos lá. Nós temos os tapetes felpudos que são importados, né? Eles sempre serão os mais baratos pelo fato de ser importado. Ele tem o fio comprido, mas isso engana um pouco as pessoas, tá? Eles acham que tem mais matéria-prima empregada, mas na verdade eles não têm. Eles têm o fiozinho comprido, são bem mais fininhos, eles dão um aspecto de conforto, mas eles ficam caídos, né? Então eles preenchem mais o negócio ali, mas se tu pegar na mão mesmo, ou botar ele numa balança, vocês vão ver que ele é bem mais leve que os demais. Tanto é que tem pessoas que compram esse tapete e colocam dentro da máquina de lavar roupas. Tem como tu desconectar o teu WhatsApp? Então eles colocam o tapete dentro da máquina de lavar roupas, porque ele é extremamente leve, não vai nem agredir a máquina de lavar roupas e nem o tapete, tá? Pode ser que agrida o tapete, mas tem que ser no modo leve. Depois nós vamos ter o oposto dele. Nós vamos ter esse tapete aqui, ó, vocês devem ter na loja aqui, que é um tapete nacional, feito por uma fábrica que preza por qualidade, que é a Jolitex, tá? Isso é uma fábrica de roupa de cama, mesa e banho, e trabalham com tapete. Esse tapete aqui é o mais pesado que tem na loja, tanto é que o de 1,5 por 2, quando vocês colocam no mostruário, precisa às vezes até de 2 pessoas, né? Com a agulha ele é até difícil de entrar. Então pode ver que o acabamento dele, eles chamam isso aqui de debrum, ó, ou bainha virada. Vocês vão notar aqui é um overlock extremamente bem feito. Eles dão overlock na ponta e dobram ainda para deixar o tapete mais pesado e mais fixo no chão, tá? Se tu tentar abrir e enxergar a base dele, você não vai conseguir, porque ele tem quase 1 milhão de pontos por metro quadrado. E além de ter essa extrema quantidade de fios, o fio dele é torcido. Torcido para quê? Para ter mais fio e para dar um aspecto de mais confortável ainda, tá? Esse tapete aqui é um tapete de extrema qualidade. Vini o tapete, ó. Olha o tapete no verso. Ele é tão bem definido, ele tem tanto ponto, que o desenho dele quase que se repete no verso. Olha, parece até uma lixa, ó. Tá vendo? Isso só se dá pela extrema quantidade de pontos, tá? Por isso que ele é um tapete que, na medida de 1 por 1,5, ele fica R$ 449,90, tá? Então ele é um tapete super pesado, só de segurar aqui já doeu meu braço. Deixa eu enrolar ele aqui. Isso aqui é muito importante vocês saberem, tá?
Depois, outro tapete que nós trabalhamos bastante. Isso aqui é um tapete que loja de tapete normal vende ele R$1.000 tranquilamente. Se você for na Balbuena, em outra loja de tapete de referência, assim, é um tapete linha AA, tá? Olha esse aqui que é na mesma pegada. Esse aqui já é um pouquinho bem mais leve, né? E olha o verso, ó. Vocês vão ver a diferença no verso, ó. O ponto é mais grosso, tem menos matéria-prima empregada, por isso que ele é bem mais leve que o outro. O acabamento já não é de extrema qualidade. Ele é um overlock, mas não é aquele overlock que parece que foi passado e repassado, né? E se vocês tentarem abrir, vocês já vão ver a base do tapete. Esse aqui, eles parecem os carpete de antigamente. Esse aqui é o J Serrano, né? Tem o tapete... Vou falando das características de cada tapete. Depois, esse aqui é o mesmo preço. Ele tem o mesmo trabalho, só que ele não tem fio. A ideia desse tapete aqui é parecer só um tapete tramado. O que é um tapete tramado? É quando tu pega diversos fios na horizontal e cruza com diversos fios na vertical. Eles chamam isso de trama e urdume, tá? Trama e urdume. Trama e urdume. Isso aí é um nome técnico. É como se fosse um paninho de prato muito bem mais sofisticado, tá? É o mesmo trabalho. Trama e urdume. Então eles pegam o fio, estendem vários fios na horizontal e pegam vários fios na vertical e só vem entrelaçando. Então ele fica um tapete aí, por isso que ele é mais resistente, tá? Porque ele não tem o fiozinho ali que sofre com agressão, e é um tapete extremamente leve. Eu fico segurando ele 1 hora e não sinto nada no braço. Já esse aqui, deixa eu mostrar, depois na loja nós temos esse outro modelo aqui, ó. Esse aqui a gente vende ele a 149, se eu não me engano, nesse tapete, nesse tamanho de 1,50 por 1. E se eu não me engano, 249,90 no tamanho de 1,50 por 2. Ele é um tapete, na verdade, que ele era para ser vendido no mínimo pelo dobro do valor, mas o pessoal do Compras resolveu vender extremamente barato. Mas ele é um tapete, no meu ponto de vista, custo-benefício, um dos melhores tapetes, tá? Por quê? Ele tem traços do primeiro tapete lá, é um fiozinho extremamente pontuado, tá? Pelo cortado, eles chamam de cut-pelo, pelo cortado, tá? Super confortável. E dentro, para formar o desenho, eles usaram um fiozinho chamado bouclé, aquele fio que entra que sai da base e entra novamente. Então ele é um bouclé, ele é um fiozinho infinito, tá? Que dá, quando o fio ele é confeccionado dessa forma, também dá uma sensação de conforto. Por quê? Porque se eles pegassem todo esse pelo e só cortassem a laser para dar o desenho, ele perderia o quê? Conforto. Então eles deram essa solução no tapete, tá? É um tapete de extrema qualidade, pode ver que ele é até pesado e tá barato pelo preço. Outra coisa, tá? Ele tem feltro de acabamento que é para não arranhar o assoalho. Muita gente vai perguntar, isso aí é muito importante também, tive que prolongar o vídeo. É que é muita informação, tapete é muita informação, tá? Por que não tem antiderrapante na base do tapete? Antigamente, eles produziam tapete já com antiderrapante. Alguns têm, vocês vão notar que eles têm, tá? Mas a maioria não tem. O antiderrapante não tem, a base dele é latex ou borracha. É isso aí. As pessoas, normalmente, quando ela tem tapete, elas vão lá e tacam a mangueira, lavam com água e botam no sol. Vocês já notaram que a borracha no sol, ela resseca? Mesma coisa acontece com o tapete. Quando essa borracha do tapete fica exposta ao sol, ela vai ressecar, ela vai começar a esfarelar, tá? Muitas vezes ela fica úmida, a pessoa coloca no chão e essa borracha gruda com laminado, principalmente se for laminado, tá? Laminado ou aqueles pisos antigos, sabe? Que ele era uns taquinhos de madeira.
essa borracha encontrada com esse piso ali, ou com a cera, ele cola e vira uma nhaca. Então tu vai perder o piso, tu vai perder o tapete e vai danificar também o piso ali. Então, com o passar do tempo, eles pararam de confeccionar tapetes com o antiderrapante na base, tá? Eu fiz um vídeo há muitos anos atrás falando de antiderrapante. Nós temos em 2 lojas ou 3, nós temos antiderrapante. Se você não tiver na sua loja, peça para outra loja que tem, tá? Onde eu explico como funciona a tela antiderrapante, onde você só larga embaixo do tapete, sem costurar, sem colar, sem aplicar nada diferente, só larga ela se torna um tapete aí que não escorrega, tá? Então, basicamente, a diferença entre tapetes é essa, a diferença de preço também é essa, é matéria-prima empregada, é tempo de produção do tapete também. O tapete vai demorar mais tempo de produção, então ele vai ter um custo maior para a indústria que repassa para nós, que nós temos que repassar para o cliente, tá? E também influencia também na durabilidade do tapete. Todos esses tapetes, quanto mais ponto tiver, maior a durabilidade, com a manutenção certa. São tapetes aí que vão durar aí mais de 10 anos no mínimo, tá? Eu sei que o pessoal troca, mas dá para fazer um rodízio, perfeito? Agora sim consegui concluir um pouco, né? Tem muita coisa, vocês podem me perguntar quando eu estiver pelas lojas um pouco mais sobre tapete, eu conto sobre a história, conto sobre a cultura do tapete, enfim, mas tudo que eu já postei sobre tapete eu vou tentar deixar os links aqui embaixo no próprio YouTube, tá, galera? Agora sim, tchau, tchau!